Oi, Mônica, boa noite. Vanessa, boa noite. Ju Antunes, espero que vocês estejam bem aí. Mônica, boa noite. Cláudia Cristina, quanto tempo, né? Boa noite, Ju. Verusca, Verona, Fátima Relvas, boa noite. Juliana, boa noite. Claudete. Espero que todos estejam bem, que vocês estejam bem. Oi, Flávia, olha, a vizinha aqui veio saber da sua ansiedade, que bom. Oi, Luciana, Aquarone, boa noite. Quase não é ansiosa, né, Aquarone? Não sei nem o que você veio fazer aqui, não é não? Povo, se é uma coisa que nenhum de nós deixa de ser, é ansioso, né? Thaís, boa noite. Heloísa, querida. Esse ano não vamos nos ver pessoalmente. Juliana de Paula, bem-vinda, bem-vindas, bem-vindos todos. É muito bom estar com vocês de novo. Ana Rodrigues, Rogério. Ô, Rogério, esse ano a gente não dá curso ao vivo, né? Boa noite, pessoal, bem-vindos. Que vocês estejam bem. Camila Caetano, boa noite. Fico te zoando em live, né? Pois é, na nossa sessão fico quietinha. Boa noite, pessoal. Mariana Chantre, boa noite. Sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem, se cuidando, tenham cuidado aí nesses próximos meses, tempos, semanas. Né? Primeiro porque Netuno estacionou, então pode aumentar muito o número de casos. Segundo porque Marte está em Áries, a gente vai ficar um pouco nervosinho, irritado, brigão. Então, boa noite, Andréia. Então, Andréia Leite, boa noite, boa noite. Então é bom. Leninha, boa noite. Então é bom. Cláudia, querida. É bom a gente ir com calma, tá, gente? É bom a gente se olhar, se observar, olhar nossa raiva e olhar isso que nós vamos falar hoje, que é o medo, que tá muito ligado à nossa raiva, né? Então, gente, vamos falar do medo, da ansiedade. Os dois caminham juntos, piu-piu e frajola, feijão com arroz. Queijo e goiabada, não tem um sem o outro. Entrou o medo, ficou em excesso, a ansiedade tá ali, companheira dele, tá? Então vamos começar pelo medo. Simone, Vidiguel, boa noite. Vamos começar pelo medo. Outra emoção como a raiva, supernatural, universal, todo mundo sente medo, não tem nada de errado em sentir medo, tem errado com aqueles que não sentem medo, tá? Quem não sente medo, estamos com algum problema aí. O problema, a questão importante da gente perceber, como sempre, é o excesso desse medo. Renata, boa noite. É o excesso desse medo. É o quanto ele pode, o excesso do medo, como todo excesso é sombra, o excesso do medo pode nos paralisar. Aí sim temos um problema, tá? Temos um problema em não sentir medo e temos um problema no excesso de medo. Aí ele pode nos paralisar. Então é muito importante, gente, que a gente saiba que o medo é uma proteção. Ele nos avisa de um risco. Quando a gente está atravessando a rua, se a gente não sentir medo de que vem um carro, a gente pode ser atropelado. Então ele nos avisa que quando estamos com medo, ele nos avisa que nós temos que lutar ou fugir. Essa é a função do medo, normal, tá? O medo excessivo vem da nossa história, de quando nós chegamos aqui. Antigamente a gente nascia chorando, então simbolicamente diz que ninguém chega aqui alegre, dando pulos, festejando, tá? Hoje quem não chega chorando, por causa desses abençoados partos naturais,
Kátia, boa noite, bem-vinda. Quem não chega chorando por causa desses abençoados partos naturais, chega lá quietinho, mas sabe que deu alguma M, chegou num lugar completamente diferente, é puro inconsciente, não tem ego ali para elaborar nada, para dizer para ele, a gente chegou aqui no ambiente, onde será isso? Não tem ego para isso, gente. Então não tem nenhuma elaboração nesses primeiros 6 meses, um ano e pouco. Por isso a fusão com a mãe é muito grande. E aí, gente, conforme for esse ambiente primal, esse ambiente primário, essa relação primal com a mãe, Karencita, Aninha, boa noite. Conforme for esse ambiente primário, essa relação primal com a mãe, se não sentir ali acolhimento, conforto, proteção, amparo, esses são os adultos que mais tarde sentirão muito medo e muita ansiedade, tá? Porque, gente, todos nós sentimos, Andréia, boa noite, querida, todos nós sentimos medo. Tem nada de errado com o medo. O excesso de medo e de ansiedade da adolescência, às vezes antes da adolescência mesmo, a gente vê as crianças já com quadros muito ansiosos, o excesso, esses quadros muito ansiosos já desde cedo, mostram que a gente, essas pessoas podem ter tido uma entrada aqui um pouco mais traumática do que todos nós temos, tá? Então, a gente sempre vai buscar essa primeira, essa chegada, essa primeira experiência, porque é dela que a gente realmente mais tarde vai ter que cuidar, vai ver ela sendo atualizada, projetada aí, tá? Então, as pessoas com muito medo, gente, são pessoas pouco adaptáveis. Por quê? Porque a vida é um convite à mudança o tempo todo. Os junguianos dizem que são pessoas que têm medo de morrer, mas não é morte física, gente, é morte de um ciclo para início de outro. Então, muito medroso, muito ansioso, tem medo que a vida mude, e a vida muda o tempo todo. A única certeza que a gente tem é que a gente vai viver um ciclo, vai passar, vai morrer esse ciclo, vai morrer um aspecto nosso com esse ciclo e vai vir uma nova história, tá? Então não tem nada demais com isso, mas as pessoas aqui que estão aqui e que são extremamente ansiosas, observem o medo que vocês têm de mudança, dos imprevistos, tá? Isso é muito importante, porque a vida, infelizmente, vai mudar o tempo todo. Nós vamos precisar nos adaptarmos a cada supetão que a vida nos der. Então, não tem como a gente tentar controlar a vida. Hoje nós vamos falar do controle, tá? Então, esse é o medo. Quanto mais medo jogarmos para baixo do tapete, mais ansiosos nos tornamos. O problema é aquilo que eu falo sempre, vou repetir porque vai acabar entrando. Olha a Simone já dizendo, odeio mudanças e imprevistos. Quando a gente não aceita as mudanças, a gente realmente vai precisar controlar a vida. E isso não é a maneira da gente aprender, da gente transformar aspectos. O nosso inconsciente reage fortemente a isso, tá? Então, gente, controle é fruto da ansiedade. Então, eu gostaria aqui, já como primeira dica, por favor, a Simone já até falou aqui, eu não gosto de mudanças e de imprevistos. Não tem como a gente viver assim, tá? Também tá aqui a Soares dizendo, eu não gosto de mudança. Então, vocês com certeza podem ser pessoas mais ansiosas, tá? Então, observem, por que não lidam com mudança? Se a vida é mudança o tempo todo. Olha nós, num grande momento de mudança.
né? Muito maior do que os astrólogos tinham nos prevenido ano passado. Então não tem como, gente. A gente vai mudar, a vida vai mudar. A gente muda da infância para a adolescência, para a idade adulta, para a meia-idade. A gente é solteiro, a gente casa, alguns separam. É mudança o tempo todo, tá? Então não tem, ó, taurina que gosta de fixo e segurança, pior que é. Pior, taurinos são fixos mesmo, gente, impressionante. Então, gente, aí jogou muito medo para debaixo do tapete, a ansiedade aparece. Então, a ansiedade, gente, a ansiedade, para mim, é muito mental. A gente vai criar imagens mentais negativas, tá? De situações ruins, trágicas até, mas tudo é mental, nada está acontecendo. Então vocês imaginam um ego imaturo, medroso, frágil, sensível, não sabendo como lidar com alguma coisa que não existe. Isso é para fazer uma síndrome do pânico. Isso é se insistirem muito em ansiedade, a gente acaba deprimindo, a gente acaba fazendo uma fobia ou uma síndrome do pânico. Esse é o resultado de não se tornar consciente. Então a ansiedade acelera os nossos pensamentos. Por quê, gente? Com imagens mentais negativas. Ninguém vai me contar aqui que o ansioso pensa coisa boa. Não. O ansioso vai conversar com o chefe porque quer dar um limite a ele, quer dizer que está fazendo mais tarefas do que deveria, tá? Ele imagina isso 15, 20 dias antes na cabeça dele. O que ele vai dizer para o chefe, o que o chefe vai responder, o que ele vai dizer de novo, chega lá na frente do chefe, tremendo, suando, quase que com uma crise de pânico e não sai nada do que ele falou, e o chefe ainda diz para ele, olha só, vamos ver aqui, eu tô achando realmente que você tá fazendo mais do que você deveria fazer, mais do que nós combinamos. Ou então ele vai pedir um aumento, ele pensa, cria uma porção de coisas, de imagens negativas na mente. Quando chega lá, a coisa é mais fácil ou a coisa não é. Se não for, ok, vamos lidar, gente, ok? Sem problema. Aí é que entra, temos condições de lidar. Quem não tem condições de lidar está fragilizando o seu ego. Quanto menos o ego entra em contato com a sombra, com o nosso medo, ansiedade, raiva, culpa, mais frágil ele é. Hoje ninguém quer se relacionar. Hoje tá todo mundo, querem muito se relacionar. Quando alguém chega, saem correndo, tá? Então, assim, por quê? Porque o ego é frágil. Porque o ego não lida com emoções básicas e naturais. Porque o ego cria uma ansiedade, ele quer resolver na mente a ansiedade, gente. Ele quer resolver, o ansioso quer, ó, você e seu chefe, né, pousada? Olha só, o ansioso, ele quer resolver na mente, com situações criadas só na cabeça dele, aquela situação que ele não sabe lidar. Vocês imaginam um ego tendo que lidar com isso? Ele vai fazer o que, gente? Se isso persistir 35, 38, 40, 42 anos, ele vai começar a deprimir, porque é uma defesa do ego também, é um mecanismo de defesa dele, ele não aguenta essa mente poderosa, ele não aguenta olhar para o lado e não ver nada real acontecendo, ou ele vai criar uma crise de pânico. Uma crise é uma situação isolada, ok, é um quadro, a gente já sabe que o gato está em cima do telhado, que o gato vai se jogar a qualquer momento, mas é uma situação isolada a princípio. Foi aquela situação, então, se tiver no consultório, se fizer uso do floral, ele vai conseguir ir se harmonizando e tendo mais consciência do seu medo. Se não fizer isso, aí a gente realmente pode ter uma depressão mais severa ou uma síndrome do pânico, tá? Então é muito importante que a gente conheça a nossa ansiedade, tá, gente? A ansiedade
é acelerar o pensamento para tentar resolver na sua mente, com imagens mentais negativas, uma situação que você tem medo que aconteça, ok? Vamos deixar a vida seguir. Vamos deixar a vida acontecer, gente. Para aí a gente ver o que nós vamos fazer. A ansiedade é fruto dos nossos pensamentos, como eu falei. O nosso abençoado Jung, ele dizia que ele tirava 2 horas por semana para deixar seus pensamentos virem à sua mente. Ele sabia que eram pensamentos. Então, ele olha só, olha a bênção desse Jung. Ele sabia que eram pensamentos, que não eram realidade. Então, ele deixava seus pensamentos virem à mente e ele achava que eles precisavam se expressar e serem reconhecidos. Então, gente, como eu coloquei num post agora há pouco, uma fala dele, e alguém me perguntou assim, não entendi. Jung e Hollis, que é um junguiano que eu adoro e trabalho muito com ele, dizem que aonde está o seu medo é a sua tarefa. Você tem medo de falar em público? É ali que você vai ter que focar, você vai ter que enfrentar isso, você vai ter que falar em público. Marca uma live para a semana que vem e diz assim, olha, vim fazer live depois, nós todos vamos estar lá. Você tem medo de se relacionar? É lá que você tem que estar. É dentro de um relacionamento. É parar de sabotar a sua história. É olhar a sua culpa e parar de sabotar essa história. Aonde você tem medo, gente, é aonde eu tenho que estar. É aonde eu vou fortalecer o meu ego. Olha, eu tenho medo de me relacionar. Não é só você. É quase a população toda, tá? Então, assim, ficamos frágeis. Por que ficamos frágeis? Porque deixamos tudo na sombra. Porque não colocamos a nossa sombra para bater um papo com o ego. Então, não sabemos da nossa raiva, não sabemos da nossa culpa, não sabemos tanto dos nossos talentos guardados. É claro que na hora dos meus complexos atraírem o meu parceiro, eu vou fazer tudo para sabotar, eu vou controlar, eu vou ter expectativa, que isso tudo é ansiedade, eu vou falar disso agora. Cris, medo intenso da morte, muito bom isso, tá? Quem tem medo da morte não é da morte física, é da morte que a gente cuida, é da morte transformação, é morrer e renascer o tempo todo. Vocês vão me dizer que a gente não faz isso ao longo da vida toda? Faz, gente. A gente morre e renasce o tempo todo. A gente casa e recasa várias vezes com o nosso parceiro. A cada recasamento, algum aspecto nosso morreu. Quem tem medo intenso da morte não entra em contato com a sua sombra, tem medo de transformar, tá? Gente, tem pessoas que têm medo até de viver uma vida mais tranquila e começam a criar quadros de ansiedade porque julgam que paz é viver uma vida tranquila, paz é ausência de conflito. Não, gente, paz é lidar com conflitos, é se adaptar a cada nova história que a vida traz pra gente, tá? Medo de ficar sozinha. Talvez seja um medo de entrar em contato, talvez, isso a gente vai descobrir no processo terapêutico. Talvez esse medo seja da criança, uma sensação de desamparo, um apego muito grande e um vínculo que não se formou de forma satisfatória, tá? Então, gente, quem tem medo aí da morte, por favor, tá? Medo de transformar o que? Se perguntem, o Jung não diz que o medo tem que se expressar, que o pensamento tem que ser reconhecido? Então perguntem-se, tenho medo de quê? Tá? Tenho medo de transformar o porquê? O que eu não vou dar conta, gente? Se for meu, se é do meu propósito, duvido que alguém não dá conta, tá bom? Gente, ansiedade. Medo de julgamento e exposição, medo da crítica, talvez tenha sido Daniele muito criticada, tá? Tenha vergonha é culpa, medo da solidão, é a criança,
É o desamparo da criança lá atrás. Cuidado, que esse medo da solidão pode fazer esse adulto hoje barganhar muito afeto, ser muito servil, ser muito dadivoso pro outro, tá? Cuidado com isso, tá, gente? Chama Thanatos o Senhor da Morte ou Hades, exatamente. É o contato com Plutão, como a Lu Queiroga aqui, que é a astróloga, está falando. É o contato com Plutão. Gente, quantas vezes eu tenho aspectos fortíssimos em Escorpião. Quantas vezes a gente desce lá no fundo do poço e volta? E é isso. Essa é a nossa história, de todos nós. Não evitem isso, tá, gente? Não evitem isso. Não corram disso, tá? Enfrentem. Aonde está o seu medo, é ali que vocês têm que estar. É ali que transformam as suas vidas. Os insones crônicos são aqueles que não dormem para não entrar em contato com o seu inconsciente. O medo, Jung diz, é o medo do desconhecido. Quem é o desconhecido? O desconhecido é o seu inconsciente, é aquilo que você guardou. Vamos abrir a sacola. Gente, os cursos Sombra estão aí pra gente abrir a sacola, tá? Pra gente olhar de fora a nossa história e nos tornarmos mais conscientes da vida que nós viemos viver. Não deixe essa tarefa para filho de vocês, por favor. Não deixem para ninguém. Descida ao inferno é para nos trazer mais forte. O ego amadurece aí, gente. É na dor. O Jung diz que não tem transformação sem dor. Não tem. Então vamos entrar em contato com aquilo que a gente tem mais medo. Sem medo de que aconteça alguma coisa, tá? O problema é não entrar. O problema é perder a nossa história. Gente, ansiedade vem disfarçada de controle, expectativas, pessimismo, preocupações, e aí vamos ficando rígidos. O controle, gente, aqui tenho certeza que ninguém é controlador. O controle é a maneira, a ansiedade vai nos tornar muito controladores. Vai fazer com que a gente tente evitar que a vida siga, tá? É uma forma de tentar evitar imprevistos. Aí a gente lança a mão das expectativas, tá? Aí a gente tem uma expectativa que o nosso parceiro seja de um jeito tal que a gente gostaria. Isso é controle e expectativa, tá bom, gente? A gente não quer deixar o nosso parceiro ser do jeito que ele é, tá? Nele e nem a vida. Então a gente começa a controlar para que a gente, para que tudo permaneça como está. A gente não quer que nada saia do nosso, da nossa expectativa, daquilo que a gente acha que nós lidamos. Então nós não deixamos a vida acontecer, tá? A tentativa é não ter que lidar com mudanças. Olha como o medo, como o ego é muito medroso, ele tem medo da mudança. Por isso é que nós vamos nos tornando rígidos. Quando nós chegamos numa determinada época da vida, idade, nós estamos numa couraça, tá? Às vezes eu brinco com o meu pessoal do consultório, estamos precisando aqui de uma britadeira, de tão duros que ficamos, tá? Porque controlamos, porque não olhamos nossas expectativas, porque não deixamos a vida fluir, não deixamos as situações acontecer e não perguntamos o que é, como Jung faz. Gente, vamos fazer assim? Vamos imitar um pouco Jung. Como ele fazia, deixa vir o pensamento, deixa vir a preocupação. A preocupação, o medo é assim, eu não vou dar conta disso. Se você não enfrentar, você não vai dar. Se você enfrentar, você dá. Se for muito medo, gente, se for muito em excesso, busquem ajuda de uma psicoterapia, tá? Sempre recomendo o psicólogo, porque ele, como já disse, ele tem a chave do inconsciente, ok?
Gente, o controle tenta impedir o imprevisto, como eu falei, tá? Então a vida vai seguindo daquele jeito que você acha que tá indo muito bem, só que você vai lá na frente e você diz assim, lá não chega no consultório e diz assim pra mim, e se eu tivesse vivido, se eu tivesse sentido, se eu tivesse chorado, se eu tivesse arriscado, se eu tivesse tentado, se eu tivesse fracassado? Qual seria o problema, gente? Nenhum. O nosso próprio inconsciente, ele humaniza uma situação pra gente. As situações são de dentro para fora. Eu não sei se vocês entendem isso quando eu falo o nosso inconsciente, a nossa sombra, os nossos complexos humanizam situações para nós. Tudo é plantado de dentro para fora. É física quântica, tá? Os complexos atraem o nosso parceiro, o nosso inconsciente vai lá e planta situações para nós, para que a gente possa lidar, tá? Para que a gente possa amadurecer um pouco mais, para que a gente saia desse estado infantil, como uma de vocês falou aqui, um de vocês falou, eu tenho medo da crítica e tenho medo do julgamento. Vamos enfrentar a crítica, gente. Vamos enfrentar. Se a gente não for criticado, nós não estamos vivendo. Tenham certeza disso. Não tem como impedir a crítica. Tá? Não tem. As pessoas vão nos criticar, nós vamos nos criticar, tá? Nós somos os primeiros e os maiores algozes de nós mesmos. E aí nós paramos para chegar lá na frente e dizer assim, tá? Eu não quero, ele é o pior que as expectativas. A Andréia está dizendo aqui, sim. Eu não quero, isso foi a história da minha família. Eu trabalho pela vida vivida porque a dor maior é o EC. E se eu tivesse tido coragem, se você tivesse tido coragem, a vida teria sido diferente, tá? Então vamos ter, gente, vamos enfrentar o medo. Ele te diz como faz para desativar os nossos complexos na hora de a gente escolher os parceiros. Não desativa, Renata, não, é ele que escolhe, tá bom? Eles escolhem. Esse tema é o tema do curso Eu Quero um Amor que Seja Meu. Os complexos vão lá e trazem o nosso número, aquele que vai reeditar o nosso passado, que vai trazer aspectos nossos inconscientes. Não tenham medo de viver isso, gente. Tenham medo de não viver, tá? Não tenham medo de errar. Tenham medo de não errar. Gente, não lidam, o controlador não lida com frustração. Gente, quem é que não lida com frustração? A nossa criança. Olha como nós somos infantis, gente, né? O controlador é infantil, ele não quer ser frustrado. Como nós não vamos ser frustrados, gente? Me contem, como é possível viver sem ser frustrado? Tá? Sim, física quântica é a forma como você atrai. O nosso inconsciente tem uma energia psíquica capaz de fazer isso, tá? É o que o Jung chama de energia psíquica, capaz de reeditar o nosso passado, de trazer o nosso parceiro e nós para eles, tá? Pavor de me frustrar, não, por favor, gente. Por favor, de jeito nenhum, a vida frustra a gente o tempo todo. Com medo você já está se frustrando. Talvez você já não tenham percebido que com medo, com ansiedade, metade da sua história está sem acontecer. Você já está se frustrando, tá? Então, gente, vamos ao pessimismo. Tem alguém aí pessimista? O pessimista é aquele que também é uma forma de ansiedade, tá? Mental também, criando histórias ruins na mente, tá? O pessimista é aquele que nem tenta. Não tenta, ele não sai porque vai chover, ele não sai porque vai chover, ele não arrisca porque vai dar errado, né? Então, uma vez eu escutei assim:
Mas tudo que eu pensei aconteceu. Só aconteceu porque você não enfrentou, tá? Tudo que eu pensei, pensar não é realidade, tá? Tudo que eu pensei aconteceu porque você não foi lá mudar a situação. Você não foi lá viver. Você não foi lá arriscar. Você não foi lá fracassar. Você não foi lá errar. Você não foi lá ser criticado. Tá, gente? Por isso que acontece da pior maneira possível. E o que essa pessoa pensou? O que essa pessoa acabou não vivendo? A vida não vivida dela, tá? Então, isso realmente uma necessidade da gente olhar o medo e a ansiedade. O pessimismo, gente, tudo vai dar errado, não é? Tudo vai chover, não vai fazer sol, não vai conseguir um emprego, não consegue falar bem em público, tudo vai dar errado. Então, se tudo vai dar errado, eu nem vou tentar. Olha, paralisou, tá bom, gente? O medo paralisa. Otimismo em excesso é superficialidade, tá? Tudo em excesso tem um aspecto sombra. Tem uma brincadeira em excesso, tem uma alegria em excesso, tem churrasco em excesso, tem toda essa alegria em excesso, é uma jovialidade, tá? É muito do meu eixo, Gêmeos e Sagitário, e que pode tornar a gente extremamente imaturo, tá bom? Por isso que os geminianos são considerados Peter Pans. Isso também pode ser uma boa maneira de lidar com a ansiedade, porque sagitarianos são muito ansiosos, tá? Então é uma boa maneira de lidar com a ansiedade, de não entrar em contato. Nada melhor do que churrasco todo final de semana, alegria, brincadeira, uhul, a vida é festa, a vida é alegria, e chegar na metade da vida com toda a história para ser construída, tá? Então, gente, cuidado com o pensamento. O pessimista, ele paralisa, ele não constrói a sua história, e ele tem um padrão que é muito mais simples: chorar pelos seus fracassos, pela sua falta de coragem, pelo seu comportamento vítima, do que sair e enfrentar, tá? Então esse é o pessimista. Gente, a preocupação é uma atividade mental, são pensamentos o tempo todo, recorrentes, que a ansiedade cria essa preocupação, esse medo, tá? Da gente não conseguir lidar com a vida. De novo, uma tentativa de impedir que as coisas saiam do controle, de novo, uma tentativa de não lidar. É uma distração, tá, gente? Gente, o pessoal ansioso, ele se distrai do seu inconsciente, tá? Ele, às vezes, nem triste ele fica, tá? Ele fica pessimista, ele fica preocupado, mas o ansioso não chega no consultório e diz assim: Rô, eu vim dizer pra você que eu tô muito triste. Quando ele vê, ele tá numa depressão, tá? Quando ele vê, ele está numa depressão. A depressão para nós junguianos ela é perda do propósito, perda daquilo que a gente veio realizar aqui, da construção do nosso eu. Perfeccionismo é culpa, tá? Tem muito de ansiedade, sim, porque se você não fizer perfeito, você você usa a ansiedade para deixar aquilo perfeito. Se você não fizer perfeito, você cai de padrão, você entra numa insatisfação. Muito, às vezes, o perfeccionista às vezes tem esse quadro ansioso crônico, tá? É o que a gente chama de uma sinfonia inacabada. Nunca está satisfeito, nunca gosta do que faz, porque tem que ser acima, tá?
triste ser ansioso. Não é não, gente. Não é triste ser ansioso. Eu acho que triste é vocês são pessoas que estão aproveitando a quarentena para olhar mais para dentro. Porque a quarentena colocou a gente dentro de casa para que a gente possa olhar para esse eu que simboliza para nós junguianos a casa, tá? Então, eu acho que é o que vocês estão se propondo. Eu trabalho com a sombra há mais de 20 anos, mas eu vejo que as pessoas agora estão dando ouvidos ao que ela tem para contar. Porque realmente eu acho que é isso que a gente tem que fazer nessa quarentena. A Lu Jabuca tá dizendo, Lu, boa noite, querida. Tá dizendo assim, pode chegar ao pânico? Vai chegar ao pânico. Tá? Se você não cuidar da sua ansiedade, a gente tem um caminho. A gente tem um caminho de depressão, fobia e síndrome do pânico. Começa por uma crise de pânico, um quadro isolado e depois, se a gente não for cuidando, a gente vai criando um quadro mais grave. Aí vem sim a síndrome do pânico. Gente, a síndrome do pânico é o Deus Pan pra gente, tá? O símbolo é o Deus Pan, que na floresta chega de repente e mata todo mundo de susto, porque ele é uma figura muito estranha. É a vida, o simbolismo. Nós junguianos trabalhamos com o simbolismo dos mitos, dos contos de fadas, porque é como o nosso inconsciente coletivo consegue ler essas mensagens e como vocês vão elaborando mais fácil. De verdade, quando eu falo de um símbolo, eu estou falando para o inconsciente coletivo. O pessoal não precisa, os sonhos, até tem símbolos, mas não é tanto. É o inconsciente coletivo. O Deus Pan, ele mata a pessoa de susto ali quando ele surge de repente e ele simboliza isso. É uma situação de vida que já mudou, gente. No pânico já mudou. Vocês não percebem, mas a vida já mudou. Vocês ainda estão querendo viver como era antes. Não é isso, já aconteceu a mudança. Vamos embora, vamos em frente, vamos lidar com ela. Eu falei que o medo, compulsão é ansiedade também, tá? Mas aí eu deixo isso para uma live lá para frente, porque aí também tem a ver com os transtornos alimentares, tá? A compulsão tem uma necessidade enorme, rapidinha, de preencher um vazio, com a relação com o complexo materno, tá? Então hoje a gente não entra nisso, mas a compulsão é um quadro de ansiedade, é uma necessidade enorme de preencher um vazio, por isso as pessoas às vezes vão ficando compulsivas por alimentos, às vezes por dieta, por exercício físico, tem diversas formas da gente tentar preencher esse vazio. Esse vazio é o vazio de você mesmo, gente. Esse vazio é a falta que você está fazendo para você mesmo, é a falta das suas emoções. Não cheguem na metade da vida sem contato com as suas emoções. O ego chega frágil, o ego não quer se relacionar, o ego não quer lidar com doenças, com situações difíceis, desempregos. Ele quer controlar isso, tá, gente? Não tem como controlar. Quanto mais a gente tentar controlar, mais a vida vai trazer situações complicadas pra gente. A vida, sinônimo de sombra. Tá? Mas a sombra vai humanizar situações para que a gente fortaleça o ego. Não é para que a gente sofra em excesso, é para que a gente fique triste 1 ou 2 dias, depois a gente diz assim, o que eu tenho que ver aqui? O que é meu aqui nessa história, tá? Gente, eu queria falar uma coisa. Crise de ansiedade, medo da morte, 12, 15 anos de idade. É um medo que vem lá do início da sua história, tá? Por que tem pessoas, gente, mais ansiosas e menos ansiosas? Porque tem pessoas que tiveram um ambiente familiar mais acolhedor. Outras sentiram muito medo, tá? Naquele ambiente familiar não tinha ansiedade ainda, era medo puro, não tinha ego, tá?
1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos, o ego vai começar a se formar. A personalidade da gente, até 6, 7 anos, ela está sendo formada. Ali a gente é puro inconsciente, por isso precisamos estar fusionados com a nossa mãe para tentarmos ter um pouco mais de proteção. Quando esse acolhimento não é bom, são as pessoas que sentem mais medo, mais ansiedade e mais dificuldade com os imprevistos que a vida traz para todos nós. Essa é a diferença, tá, gente? E ele vai começando a aparecer desde cedo, não precisa chegar na meia-idade, não. É como você falou, 7, 8, 9 anos, 10, 11, a criança a gente já vê um pré-adolescente bastante ansioso, tá? Porque a história do início não foi uma história simples, tá? E aí, quanto mais ansioso sou, eu vou repetir, menos eu enfrento. Menos eu enfrento, mais meu ego é imaturo. Quanto menos contato o ego tem com a sombra, ele é um vidrinho de cristal. É bater um vento aí, ele quebra. Entendeu? Imagine enfrentar as situações da metade da vida que vem para todos nós, tá? Gente, eu queria falar da síndrome do pânico. Quantas vezes a gente atende síndrome, tá, gente? Não estou falando de crise de ansiedade, de pânico. Estou falando de um quadro já instalado, um quadro com diversos sintomas que a pessoa chega no nosso consultório com acompanhante. A pessoa se torna dependente de seus remédios e de uma pessoa do lado. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Não era isso que esse ego, no fundo, queria? Não era paralisar? Deus Pan vai dizer, você não queria parar? Você não tinha medo de mim e por isso você queria parar? Você está parado. Você está dependente. Você precisa de um remédio e mesmo assim você não sai de casa. Quando sai, você precisa de alguém lhe apoiando. Nenhum de nós merece isso, gente. Tá? Nenhum de nós. A nossa psique, ela vai atender aquilo que a gente quer. Tá? Ela vai atualizar exatamente. A pousada da cá, desculpe, eu não sei seu nome, mas exatamente, ela falou ali. Ela vai atualizar. Não foi isso? Você não quis parar o tempo todo? Você não se vestiu de rigidez? Você não queria que a vida não mudasse? A vida não muda agora. A única coisa que mude, possivelmente, é você ir no seu psiquiatra e aumentar a sua dose de remédio. Tá? Essa talvez seja a sua mudança. Fora isso, não tem grandes mudanças mais. Eu não queria correr esse risco, tá, gente? O meu trabalho é para isso. Os cursos Sombra são para que vocês conheçam mais dos seus medos, da sua raiva, daquilo que a sombra tem guardado e que ela quer apenas contar para o nosso ego, tá? Que livro eu indico? Eu vou pensar, vou deixar lá no YouTube, tá, gente? Eu deixo todos os livros agora no YouTube e no meu canal lá. É só vocês ativarem o sininho para receberem conteúdos novos, tá? Vou deixar lá e os livros, a bibliografia dos cursos estão lá para quem compra os cursos, tá? Mas também precisarem, eu deixo no YouTube sem problema nenhum. Gente, eu trabalho para que a gente tenha consciência, porque consciência transforma, tá? Eu não acho que nenhum de nós merece a vida não vivida. Nenhum de nós merece uma receita, nada contra. Tem horas que nós indicamos a consulta ao psiquiatra, tem um momento da vida que é necessário o seu ansiolítico, o seu antidepressivo. Você não está dando conta, você está num estresse violento, o seu organismo está totalmente desestruturado, mas isso tem que ser um período, você tem que voltar. Como é que a gente vai tirando o remédio, gente? Com calma, com a ajuda obrigada, Rogério, com a ajuda do psiquiatra, daquele que lhe atendeu, de preferência
tendo uma relação boa com a gente, com o seu psicólogo, e aí tirando o seu remédio aos poucos, tá, gente? Aos poucos, mas na medida em que você for enfrentando a vida, tá? É isso que é assim que é a nossa história. As pessoas inseguras tiveram, eu falei que era medo, ansiedade e insegurança. Eu vou falar rapidinho de insegurança. Insegurança são as pessoas que têm uma desconfiança. Elas tiveram muitas perdas. Lá atrás a vida delas mudou bruscamente. Olha como faz um quadro ansioso fácil, tá? Mudou rapidamente, bruscamente. Então perderam pessoas queridas, pais, mães, perderam suas casas, passaram por uma situação financeira muito difícil, tá? Então eles vão ficar desconfiados a vida inteira, não vão confiar. Os inseguros são isso, eles não vão confiar que a vida vai estar do lado deles, que aquilo virou um trauma. A gente na insegurança, a gente não vai cuidar do medo, a gente vai cuidar a princípio do trauma. A gente vai deixar o nosso paciente falar dessa dor, desse medo que ele sentiu, do quanto a criança sofreu ali. A gente vai dar voz, como Jung fala, à criança. É ela que ainda está decidindo pelo adulto, é ela que está dizendo, olha, não arrisque não, pelo amor de Deus, porque pode acontecer alguma falência, alguma coisa grave na nossa vida, tá, gente? É ela, é a nossa criança, ainda com muito medo, ainda muito desamparada. E quanto sou muito insegura, são os inseguros, gente, eles não querem decidir entre ficar e arriscar, tá? Eles não querem decidir, aí vem a indecisão. Eles não querem saber entre ficar desse lado da calçada e atravessar a rua. Atravessem, tá? Atravessem, vão ver o que tem do outro lado. Porque se a gente não fizer movimento, a vida não muda. A vida quer mudanças e a gente precisa acompanhar também esse movimento, tá, gente? Gente, todos nós somos inseguros, de um modo normal, tá? Tomar decisões é muito difícil para mim. Por quê? Porque você fica imaginando o que vai acontecer lá na frente. Olha de novo a ansiedade, olha de novo o mental. Tome uma decisão, ela vai durar um tempo só, gente, não tem nada certo ou errado. A decisão, ela dura um tempo, lá na frente você vai ter que tomar outro, então tome agora, não se preocupe, daqui a pouco muda e a gente muda de novo. E assim, gente, a gente vai fortalecendo o nosso ego. Uma vida superficial, uma vida sem contato com a sombra, não fortalece ego, tá? Indecisos, inseguros, tomem decisões, atravessem a rua. Se andam sempre numa calçada, mudem de rua. Eu digo sempre no consultório e digo nos cursos, as decisões são pequenas, tá? Se come sempre no café da manhã pão com manteiga, mude amanhã, como outra coisa. Se permita experimentar novas situações, se permita que a vida seja criada. Gente, acho que é isso, tá? Vamos cuidar mais do nosso medo, da nossa ansiedade. Eu tenho um curso, sim, de transtornos de ansiedade. Talvez até o final do ano ele apareça aí para ser vendido online. Prefiro que decidam por mim. Dona Simone, isso aqui, se você estivesse no consultório, eu ia dizer assim, você está de carona na sua vida. Você não está você não está dirigindo o seu carro, tá? Gente, eu vou logo simbolizando, eu vou logo dando retorno, porque, viu? Falou, eu já lhe mandei, está de carona na sua vida. Se alguém decide por vocês, gente, não é o que vocês precisam, tá bom? Não é a vida que vocês vieram viver. As coisas que são nossas, só nós sabemos. Tem um lugar inconsciente que sabe.
Gente, obrigada, tá? Obrigada pela companhia. Eu acho que trouxe, né, um pouco mais de consciência. Os cursos Sombra estão aí, tá? Para serem feitos. Esse virá mais pro final do ano. Tenho Eu Quero o Amor Que Seja Meu. Tem o curso da raiva. Raiva e medo estão assim. As pessoas raivosas têm muito medo, tá? Muito medo. Vamos olhar o medo junto com a raiva. E tenho Uma Vida para Ser Vivida. E tem também, em breve, O Amor Pede Passagem, falando da conjugalidade do casal, tá bom? E depois vem o de culpa, limites e o de ansiedade. Gente, obrigada pela companhia. Eu adoro, como já falei, adoro estar com vocês. Voltamos quarta-feira, tá? Um beijo grande em todos, se cuidem. Eu sempre tomei minhas decisões mesmo quebrando a cara. Isso aí, quebrando a cara, indo em frente, aprendendo. Tá bom, gente? Quebrou a cara, não repita mais. Vamos cometer erro novo, tá? Vamos ser criativos nos nossos erros, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Quarta a gente volta, tá bom? Beijo, gente. Obrigada aí pela companhia. Obrigada, Fátima, Cláudia Lebier, Aline, Kátia. Fiquem com Deus, tá, gente? Boa semana. Bom final de semana. Dani Chainho, beijo. Tchau, gente. Cláudia Vasconcelos, beijo. Ellen, fiquem com Deus. Tchau.